Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler 3 textos. Eu quero falar hoje sobre o chamado apostólico, como primeira parte, e outro dia eu vou falar a respeito do legado apostólico. Primeiro, então, o chamado apostólico, e uma outra vez eu falarei a respeito do legado apostólico. Então, abram lá suas Bíblias em Mateus 4, versos 18 a 22. Diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Agora Mateus 10, os versículos de 2 a 4. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Agora Atos, capítulo 1, o último texto. Os versos 23 a 26. 23 a 26. Diz assim: Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então deixem suas Bíblias, a princípio, abertas em Mateus 4, e vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos nessa noite de ouvir a tua palavra. Ó Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, Senhor. Ilumina a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração, Senhor, para tudo que a tua palavra trará ao nosso coração nessa noite, Senhor. Nós temos um privilégio nessa noite, Senhor, de ouvir a tua palavra. Há muita gente sobre a face da terra, Senhor, que não tem a graça de receber tamanha luz. Alguns nunca ouviram do teu evangelho. Alguns ignoram o teu evangelho. E nós temos tido a graça de ter essa luz nas nossas vidas, que é o teu evangelho. Fale conosco, Senhor Jesus. Em teu santo nome que nós oramos. Amém. O chamado, ele tem características como tempo, escolha soberana, abraçar e acreditar num novo sonho, renúncia, preço, e pode, inclusive, implicar em abandono. Olhando para a vida desses homens, nós vamos então ver essas características acontecendo na vida deles
e que tem a ver comigo e com você. O momento em que Jesus entra na vida deles, chama eles para viver esse sonho louco, qual você e eu hoje somos parte, que começou lá na Galileia e hoje está espalhado pelos 4 cantos da terra, inclusive Índia, que hoje talvez seja um dos países mais necessitados de evangelistas hoje, de missionários, é a Índia. O Brasil tem bastante igreja, tem crente saindo dos bueiros aqui nesse país, né? O que mais tem é crente nesse país. Mas alguns lugares desse planeta ainda permanecem uma grande necessidade. E a Índia é um desses países. Ainda é um país, em alguns lugares, que morre mais cristão do que em todo o resto do planeta. A Caxemira, eu acho que é um desses países, e o Bruno e a esposa dele estão se preparando para ir para Caxemira. Caxemira é conhecido como o cemitério de missionários. Eu estive conversando com eles quando eles estiveram aqui nos visitando, e eles receberam uma profecia, uma revelação de que eles vão morrer na Caxemira. Eu olhei para a cara deles e disse, vocês vão mesmo assim? Eles, nós vamos. Não me pergunte como, de que maneira. Para mim, no meu entendimento, me desafia pessoas assim, entender e compreender a dimensão do chamado, do amor pelo reino, pelas pessoas, ao ponto de conscientemente ir para um lugar que mata crente que nem mata galinha. Cemitério de missionários. Eu recebo sempre as informações deles e sempre quando eu vejo as fotos deles e a consciência deles para onde eles estão indo. E vamos orar pelo Bruno e pela esposa dele. Como é que é o nome da esposa dele, Kenny? Suelen. Orem pelo Bruno e pela Suelen. Amém? Tratando essa questão do chamado, então, é interessante essa questão do tempo, né? Ele pode acontecer a qualquer momento. O chamado para mim e o chamado para você. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de algo muito maior do que isso. Às vezes a gente empaca nessa questão pensando que chamado implica unicamente em ser salvo. Às vezes a gente apresenta um evangelho errôneo nesse quesito. Porque veja bem que Jesus não chama eles primeiramente para a salvação. Jesus chama eles para seguirem-no como Messias. Havia outros aspectos que depois eles vão reconhecer finalmente Jesus como Salvador. Mas não necessariamente chamado tem a ver com salvação. Obviamente que você precisa ser salvo para servir o Rei dos Reis. Mas chamado às vezes são coisas que estão aí acontecendo à nossa volta e a gente está salvo e não se percebe disso. Não percebe as coisas acontecendo ao nosso redor. A gente fica meio que alienado quanto a isso. Então ele pode acontecer a qualquer momento, num dia comum, num lugar comum, num dia de trabalho comum, como aconteceu com aqueles homens. Estavam lá, o texto fala que Jesus estava andando na praia. Estava andando na praia, olhou para aqueles homens que estavam ali vivendo a sua rotina, trabalhando como pescadores, e Jesus os chama. Então existe o tempo. Jesus podia simplesmente ter passado por eles, não tê-los chamado de alguma forma, e aqueles homens terem morrido, vivido o resto das suas vidas como pescadores ali na Galileia, e não terem tido o impacto que eles tiveram nas suas vidas. Eu fico pensando, às vezes, nisso com relação a mim e a você. Quantas vezes Deus chama a mim e a você e a gente simplesmente protela isso para o outro dia? Agora não. Outra hora. Deixa eu ficar mais velhinho. Já ouvi gente indo viver a vida consciente da salvação, recebendo o batismo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas de repente você percebe que é muito cedo ainda para servir o Rei dos Reis. Deixa eu viver um pouquinho mais. Deixa eu viver minha vida. Deixa eu ir para a galera. Deixa eu ir para as festas. Deixa eu ir para o lago. Deixa eu beber um pouquinho mais. Deixa eu nhanhar um pouquinho mais. Deixa eu aproveitar a minha vida.
Ou às vezes não, deixa eu terminar minha faculdade primeiro. Deixa eu ficar rico primeiro. Deixa eu ter minhas coisas primeiro. Quando eu chegar na minha velhice, aí não tem mais nada para fazer, quem sabe então eu dei uma chance para servir a Deus. Então se atente disso, esteja atento a isso, de que o tempo de Deus às vezes não espera. Deus pode ter um chamado para você e para mim agora aqui, e o tempo de responder a Ele é naquele momento. Deus não fica negociando o chamado. O meu e o teu chamado, nós precisamos estar sempre atentos a isso. Quando que ele acontece e o tempo em que ele acontece. Eu estava no Renovo de Pastores e nós estávamos falando sobre João Batista. Se preparou 30 anos para viver um ministério de 6 meses. E a Bíblia fala que Deus o chamou e ele não deixou passar aquele tempo. Ele sai do deserto, ele vai, serve o reino durante 6 meses e então ele é morto. Nós não podemos deixar o tempo do chamado passar na nossa vida. Não peça um tempo de chamado. No reino de Deus não existem essas coisas. Não peça um tempo do seu chamado. Se você tem um chamado e Deus te chamou para fazer alguma coisa, obedeça até o fim. A Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado, e arado tem a ver com serviço, arar a terra, preparar a terra. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Chamado é uma coisa séria. Eu fico pensando na vida desses homens, se eles não vão atrás do seu chamado, se eles ignoram o chamado. Pedro podia muito bem ter olhado para Jesus e falado assim, você é um maluco, eu não vou atrás de você, eu tenho coisas para fazer, eu tenho uma família para alimentar. E assim continua. A outra coisa interessante com relação a chamado é essa questão da escolha soberana da parte de Deus. Para pensar. Haviam milhares de homens, centenas de milhares de homens vivendo ali na Galileia. Ele escolhe 12. Chamado é um privilégio, gente. Deus te escolhe no meio de muitos. A cada 35 segundos, uma pessoa se suicida no planeta Terra. E Deus está te escolhendo no meio de milhares para você viver um outro tipo de vida. Em obediência ao chamado dele. Entre 2 homens, José e Matias, a Bíblia fala que ele escolhe Matias. José foi, de alguma forma, continuou servindo o reino, mas ele escolhe Matias. Ele escolhe um entre muitos. E às vezes eu fico pensando no quanto a gente ignora esse privilégio. Às vezes Deus está te chamando, dizendo assim, você, eu quero você. Eu falo, não, Deus, escolhe os outros. Mas a gente não se percebe do tamanho do privilégio que é quando Deus te chama entre todos os outros. Entre tanta gente, ele aponta o dedo e fala assim, é você que eu quero. Entre tantos barcos que haviam ali na Galileia, ele escolhe aquele barco em que estava Pedro e seu irmão. Vai para um outro barco e escolhe João e Tiago. Chega lá num cobrador de impostos, tantos cobradores de impostos, e ele escolhe um, Mateus. Entre outros milhares, ele vai e escolhe um cara pequenininho, careca, chamado Paulo, para se tornar o grande apóstolo dos gentios. Às vezes Deus te escolhe entre milhares para que você vá para a Índia ganhar crianças que foram abandonadas porque as mães eram prostitutas. Eu fico pensando se o Kenny e a Mika simplesmente dissessem, não vou, deixa para outro ir. A gente não entende os privilégios que é quando você tem o teu nome no chamado dele para a tua vida. Deus escolhe entre tantos outros. Hoje, entre 7 bilhões de pessoas
que estão sobre o planeta Terra, Deus está talvez hoje chamando você. Você vai ser esse cara que Deus vai levantar para simplesmente servir o nome dele. E não para ser visto aos olhos dos homens, mas para ser visto diante dos olhos dele. Se a gente olhar a história da fé cristã, os primórdios da fé cristã, os primeiros 3 séculos de fé cristã, praticamente foi ignorado na história secular. A igreja ela foi ignorada durante 3 séculos na história secular. Ao ponto de muita gente, então, levantar teorias conspiratórias de que Jesus foi uma invenção, de que tudo foi uma invenção de Constantino, da Igreja Católica, ou coisa desse tipo. Foi ignorada. Até que, de repente, quando eles perceberam, havia um gigante vivendo no meio deles, que conquistou o mundo antigo. E até hoje está aí, conquistando, transformando vidas por meio da sua mensagem. Quando eu olho para esses 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, eu fico pensando, quem são essas pessoas que Deus tem chamado hoje? Quem são aqueles que hoje Ele está tirando dos seus contextos e chamando para obedecê-lo? Ele escolhendo assim, segundo a sua livre soberania, Ele fala, é você que eu quero, é você que eu quero, é você. E Ele vai chamando. É você. E eu e você precisamos estar atentos a essa voz. Quando Ele te chamar, diga, eis-me aqui, Senhor. Amém? Eis-me aqui, Senhor. A outra questão é que chamado é abraçar um novo sonho. O grande sonho que aqueles homens tinham se resumia a pescar, pescar, pescar e pescar, alimentar suas famílias, trabalhar, trabalhar, trabalhar e morrer. Não havia mais nada além desses sonhos. Ao largarem suas redes, suas mesas de cobrador de impostos, aqueles homens abraçam um novo sonho. Chamado é isso. Chamado é esse rompimento. Para que você vá atrás dos sonhos de Deus para mim e para a tua vida. Aqueles homens viviam a sua realidade, Jesus tira eles daquela realidade e fala assim, olha, esqueçam tudo isso daí. Eu não quero mais que vocês façam isso. De agora em diante, vocês se tornarão pescadores de homens. Vem e segue-me. Quantos de nós estamos dispostos a largarmos tudo para vivermos os sonhos de Deus? A outra coisa, que chamado, e talvez seja aí o grande empecilho de que muita gente acaba não indo e ficando pelo caminho, ou às vezes até escuta no começo. Quantas vezes eu escuto assim de gente que, há um tempo atrás, eu ouvi de um cara, perguntei, como é que está o filho daquele cara? Ele foi fazer missões, ficou um mês, voltou. E agora? Agora ele só está com a namorada dele e mais nada. Ouviu o chamado, entendeu o chamado, foi atrás do chamado e ficou pelo caminho. Voltou. Há um tempo atrás eu vi uma notícia de missionários coreanos que tinham sido mortos no mundo muçulmano. E a igreja, a junta de missões da Coreia, estava pensando seriamente se iria continuar mandando missionários para aqueles países. E aquilo me deu uma certa crise, porque eu pensei comigo, mas você manda missionários para um país muçulmano, consciente de que lá é faca na caveira? Cristão lá, que se declara, é morto mesmo, não tem conversa? Ainda são países afundados na ignorância religiosa, escravos de uma visão cega, vivendo. Eu estava assistindo o filme dos Vikings lá, os caras matavam cristão porque eram cristão, né? Eu falei, meu Deus, mas isso foi lá no século VI. Os vikings hoje não estão nem aí para mais nada.
Hoje não. Mais de 4.000 anos de história, o islamismo continua a mesma porcaria. A mesma idiotice de matar pessoas porque pensam diferente, porque têm um outro tipo de fé, porque professam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu não tolero você, eu preciso matar você por causa disso. E está aí. Talvez a renúncia seja esse grande problema, que é o grande empecilho que impede muitas vezes eu e você de servirmos o nosso Deus. A primeira coisa que acontece nesse mundo de renúncia é um rompimento absoluto de sua rotina. E muita gente não quer largar a sua vida boa para ir passar fome, necessidades, para viver pela fé. Eu conheci missionários de Jocum que eles ganhavam R$300 por mês. Falei, como assim? R$300 por mês? É o que a gente ganha. R$300 por mês. R$300 por mês. Deixou de todos os seus sonhos, deixou todo o seu conforto para ganhar. Eu não sei nem como é que sobrevive com isso. Como é que sobrevive com R$300? Eu não sei, gente. Eu gostaria até de saber o segredo disso. Como é que você sobrevive com R$300 por mês? Só um milagre. E são pessoas casadas ainda. Eu fico pensando se tem pasta de dente. Se não tem que ir para o meio do mato. Pegar folhinha. Fico pensando o que se alimenta. Como que sobrevive com isso? Então, renúncia é um rompimento absoluto da sua rotina. É um rompimento da sua rotina. É um grande desafio hoje para nós, como igreja, entendermos isso. Porque a gente foi alimentado por uma teologia que diz o contrário disso. Não é o contrário? Se você parar para pensar, a teologia da prosperidade, ela conspira contra o chamado. Porque quem que é o idiota que quer deixar as bênçãos financeiras de Deus para ir passar fome no campo missionário? Eu fico pensando quantos missionários nascem dessas igrejas neopentecostais com sua teologia da prosperidade. Quantos realmente nascem desse meio? A outra coisa, também relacionada à renúncia, que não somente é um rompimento da rotina, mas ela é um rompimento com os planos pessoais de cada um. Eu conheci uma médica, uma dentista, dentro da Jocum também, que abandonou uma carreira no meio secular, um consultório, para servir a comunidade carentes, para trabalhar de graça. O marido dela também é missionário na Jocum, e os dois estão lá, vivendo numa casinha pequenininha, tendo apenas o básico para a sua sobrevivência. Fez faculdade e hoje está lá servindo a comunidade carente. Um rompimento com os seus planos. Fico pensando quanto a gente está disposto mesmo a colocar nossos planos de lado para abraçar os planos de Deus para a nossa vida. Gente, como é difícil aqui nessa igreja. Quando a gente pede para pagar um preço, para fazer alguma coisa, precisamos de voluntários, precisamos de gente para ajudar. Parece que a gente está assim, sabe, chutando cachorro morto. Tipo assim, levanta. Não sai do lugar. Porque nós temos os nossos planos, a gente quer viver nossos planos. Para os nossos planos a gente dá um jeito sempre. Agora, quando se trata de viver qualquer outra coisa, é duro, é difícil, é pesado. A outra questão relacionada à renúncia é que ele é um rompimento com o seu plano de carreira.
Aqueles homens tinham um plano de carreira, ser pescadores a vida toda. Se tornaram os homens que revolucionaram o mundo antigo. Sempre pense nisso. O chamado de Deus sempre será superior a qualquer plano de carreira que você faça na sua vida. No final da sua vida, você não tem trabalho para oferecer para Deus. Mas sim tem uma resposta ao seu chamado. Isso não é uma proposta para vagabundagem, meus queridos. Não é uma proposta para amanhã todos vocês largarem seus trabalhos e a gente ter que fechar a porta porque não tem dinheiro para manter esse lugar. Não é isso. Mas quando Deus te chamar, o teu chamado tem que estar acima disso. Acima do teu trabalho e de outras coisas mais. Mas entenda que é chamado. Quando Deus me chamou, eu trabalhava, continuo trabalhando. Porque tem que deixar claro isso. Porque às vezes os caras perguntam, você trabalha ou você é pastor? Mas eu lembro que eu trabalhava, ganhava muito bem, eu e minha esposa, os dois trabalhavam, e quando a igreja me chamou, porque a gente tinha chegado num número de pessoas em que eu não estava mais dando conta, porque eu tinha que trabalhar e ficar até a madrugada cuidando de pessoas, a minha saúde estava se arrebentando, a igreja falou assim, Pipe, saia do trabalho e venha trabalhar em tempo integral. Eu coloquei um propósito diante de Deus na época, eu dava aula numa escola, eu falei assim, Deus, é o seguinte, se realmente é esse o teu chamado para a minha vida, então que em 30 dias eu perca todos os meus alunos. E realmente, gente, eu dei aula muitos anos naquela escola e durante 30 dias eu perdi todos os meus alunos. E eu tive, então, a resposta clara da parte de Deus do que eu deveria fazer aquilo. Amém? Então, chamada é isso. Você tem que ter convicção. O que eu fiz? Eu saí do meu trabalho, fui morar numa casa de 2x2, tinha que dormir em pé. Um chuveiro que no inverno tinha que tomar banho no morno, tinha que acender um negócio de pudim assim, colocava álcool dentro e botava fogo para conseguir esquentar o chuveiro, para você conseguir tomar um banho de 30 segundos rapidinho. Tinha que tomar um banho rápido, porque senão caía a chave e aí lascava tudo de vez. Tinha que dormir, tinha que tomar banho, quase morrendo asfixiado. Chamado. Tinha dias que não tinha o que comer em casa. Deus levava pessoas lá para levar alimento lá para mim e para a Kátia. Chamado. Chamado. Em nome de Jesus. Chamado. Chamado. Poderia ter ficado no meu trabalho, poderia ter largado tudo e viver outras coisas. Obediência ao chamado. Então, o chamado implica também, às vezes, eu não estou dizendo que isso é para todo mundo, mas para alguns é um rompimento com o seu plano de carreira. Se isso está queimando no seu coração, é você e Deus. Jamais eu vou chegar para você e falar assim, ó, para de trabalhar no meio secular e venha trabalhar integralmente. Isso é uma coisa pessoal entre você e Deus. É um rompimento com a segurança para se lançar no mundo das incertezas de um caminho chamado fé. Pare para pensar nas implicações do que esse chamado dizia, principalmente para Pedro, que era casado e tinha esposa e filhos. Pare para pensar. Quando Pedro ouve aquilo, ele vai em obediência ao chamado de Deus para a vida dele. A implicação disso. Em Mateus 19, 29, se você quiser ler, abra, mas eu vou ler. Diz assim: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai,
mãe, esposas, filhos ou casas, aqui diz campos, por minha causa, receberão 6 vezes mais e herdarão a vida eterna. 100 vezes mais não é 100 esposas. Deus o livre. Não é 100 casas. Isso tem uma outra implicação que com certeza não diz respeito a esse mundo. Esse 100 vezes mais aqui é impossível que a interpretação desse texto esteja falando desse tempo. Está apontando para uma outra realidade, chamada eternidade. E certamente alguns intérpretes entendem isso daqui como querendo dizer o seguinte: quando você larga um irmão seu para ir servir o reino, nesse ato de você ir servir o reino, você cria uma comunidade de irmãos. Você deixa 2, 3 para formar uma comunidade de milhares. 100 vezes mais implica nisso. Quando você deixa uma casa, você implica em fazer parte de um reino de lugares espalhados por toda a face da terra. Hoje, se eu quisesse sair de casa e viajar o mundo, tem irmãos pelo mundo inteiro que estão dispostos a receber na sua casa. Boa ideia, né? Vou dar uma volta ao mundo em uma hora aí. Uma hora eu pego minhas mochilas e deixo um bilhetinho. Fui. Em Mateus 10, 32 a 39, diz assim. E o engraçado é que eu sempre li esse texto. Eu sempre li esse texto do ponto de vista de salvação. Porque nós temos uma Bíblia que tem uma divisão aí, né? Então a gente lê até uma parte dele, daí como aparece um outro subtítulo que não aparece no original, a gente vai só até onde ele está ali, antes do subtítulo. E continua depois, numa outra pregação, a partir do subtítulo. Mas como a Bíblia online não tem subtítulo, ela é uma coisa só, dividida em capítulos e versículos, e não possui essa divisão que a gente tem aí, na nossa Bíblia, leiam Mateus 10 comigo, a partir do verso 32 a 39. Diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí ele continua: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer, olha o que ele continua dizendo, que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Aqui que Jesus começou tudo aqui. Esse negócio de sogra começou tudo aqui. 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Daí ele continua: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Confessar Jesus diante dos homens também implica em obediência ao chamado. Isso é confessar Jesus diante dos homens. É quando eu estou disposto a abandonar tudo por causa dele. Essa é a confissão. A confissão do cristão se dá pela obediência. Não é simplesmente uma coisa que a gente professa com a boca, como uma profissão de fé apenas. Eu fico pensando se cada um de nós aqui vivesse 100% a implicação do chamado dele. E aí não estou dizendo literalmente para você abandonar tudo. Talvez o teu chamado seja fazer e ser luz lá no teu estúdio de tatuagem.
na tua sala de aula, dando aula. O Ângelo estava falando agora de aula de inglês, né? Quando eu dava aula de guitarra, toda semana eu evangelizava alguém. Não tinha uma semana que eu não evangelizava um aluno ali. Sempre chegava na sala de aula, eu orava e falava, Deus, me usa. E sempre chegava um aluno que abria o coração, pedindo conselhos, abrindo a sua vida. E nisso tinha a oportunidade de pregar o evangelho. Chamado é isso, gente. É no processo, na caminhada, a gente sempre está, de alguma forma, confessando Jesus por meio da obediência. Por meio da obediência. Daí, às vezes, isso implica também em ter que encarar pai e mãe, porque o pai e a mãe têm um sonho seguinte: filhinho, antes de você servir a Deus, eu quero que você faça 2, 3 faculdades. E a gente protela. Depois que sai da faculdade, o pai fala assim, não, filho, agora você vai trabalhar, ter tua casa, daí depois você vai. E você trabalha, se lasca trabalhando. Eu acho interessante essa filosofia dos antigos, que era aquela coisa que você trabalha a vida inteira juntando coisas, e para depois de velho, você gastar tudo que você juntou se matando para trabalhar, para gastar em remédio. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar e projetar as coisas no amanhã. Eu estou apenas dizendo que essas coisas não são o foco da vida. O foco da vida é o chamado. Porque a qualquer momento eu posso ser chamado para a eternidade e eu terei que prestar contas do meu chamado para Deus. O que eu fiz com o meu chamado? Quando Deus me chamou, quando Deus chamou a mim, chamou a vocês, quais foram as desculpas, quais foram as questões, quais foram as pessoas que se colocaram entre mim e o meu chamado e me impediram de servir a Deus, quando Ele me chamou? Decepção com pastores? Decepção com pessoas? Decepção consigo mesmo? Quais são esses fatores que impedem a mim de servir o chamado de Deus para a minha vida? O que se coloca no caminho quando Deus me chama? O que é mais engraçado em tudo isso daqui, engraçado não, mais trágico em tudo isso daqui, talvez, é que realmente todos aqueles homens que estavam ouvindo aquilo ali vivenciaram na sua realidade o que aquilo ali implicou. Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, herdará a vida eterna. Todos eles. Depois eu vou falar em legado, o legado apostólico, e eu vou tratar com vocês a respeito do legado de cada um desses homens. Como foi a vida deles. Qual foi o alcance do ministério de cada um deles em obediência a esse chamado. Que são coisas que a gente não consegue medir, nem pensar e nem imaginar. Lendo o livro do David Pierce, Rock Priest, eu ficava lendo as histórias do David naquele livro, eu ficava rindo das histórias, pensando na coragem daquele homem. Principalmente nas partes que eu mais me identifico, que eram as horas que eles estavam dentro de um avião. A coragem daquele cara. Porque a gente viaja em aviões que ainda nos dão um pouco mais de segurança, mas ele entrava em aviões ali que eu não entrava nem amarrado. Os aviões não conseguiam nem sair do chão, por causa do equipamento e por causa do número de pessoas. Quem não leu ainda, leia, gente. Rock Priest, o nome desse livro. Eu posso trazer domingo que vem para vocês comprarem. É R$300 cada livro, é bem baratinho. Brincadeira, é mais barato. E você sabe o que é mais trágico em tudo isso daqui? Quando a gente olha para a vida desses 12 homens, e eu quero encerrar dizendo a respeito disso, é que ninguém é insubstituível nesse chamado.
Se eu não tivesse ouvido Deus há 14 anos atrás, Deus teria levantado o outro no meu lugar. E a Gólgota existiria de alguma forma. Teria outro aqui no meu lugar. Se eu dissesse não, ele levantava outro. Mateus 10, 4 diz assim: Judas Iscariotes que o traiu. Quando eles levantam Matias, é interessante que o texto lá em Atos 1, 25 diz assim, que ele foi levantado para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou. Meus queridos, Deus escolhe entre milhares você. Ele fala assim, você é aquele que eu quero. Mas se eu e você não obedecemos o chamado de Deus, Ele vai levantar outro. Ele levanta outro. Talvez não vá fazer das mesmas maneiras, formas que você fará, mas Ele levanta outro que fará. Alguém vai colher o sonho do chamado dele. Judas traiu Jesus, vendeu o seu chamado, vendeu o seu ministério, e outro substituiu, Matias. E depois a gente vai falar sobre o legado de Matias. Mas eu fico chamando isso para mim e chamando isso para você. De todas as vezes que nós pensamos em desistir do chamado, saiba de uma coisa, como eu vi muitas vezes acontecendo dentro dessa igreja. Pessoas que saíram e no outro dia Deus levantou outro para estar no lugar dele. Outro dia. Eu tenho certeza que o dia que eu morrer, é coisa de tempo só, Deus levanta outro. Outro se levanta e pronto. E a coisa continua. É questão de pouco tempo. Ninguém vai lembrar mais do meu nome. Só vai lembrar por causa do Metalcast. Vai lembrar porque vai sentir falta no Facebook das minhas polêmicas. Mas Deus levanta outro mais polêmico ainda. Mais azedo ainda. Eu quero que você feche seus olhos. Enquanto isso, quero chamar o pessoal da ceia aqui na frente. Senhor Jesus, o Senhor não apenas nos salvou, mas deu a cada um de nós, Senhor, uma responsabilidade. E essa responsabilidade tem o nome de chamado. Chamado é uma tarefa delegada pelo rei sobre a vida dos seus súditos. Nós temos um mundo que não tem muita dificuldade, Deus, em te professar como Salvador. Mas quando se trata, Deus, de termos como nosso Rei e Senhor, no nosso dia a dia, isso acaba tendo outra implicação, Senhor. Porque senhorio e reinado implica que toda a nossa vida se resume em fazer a Tua vontade como nosso Deus e nosso Rei. Senhor, quantos têm ficado pelo caminho, Senhor? Quantos chamados têm sido abandonados pelo caminho? Outros não têm recebido nem atenção e resposta, Senhor. Outros têm sido substituídos. Senhor, nós não estamos falando de salvação, Senhor. Nós estamos falando de
de colher os frutos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, trabalhe no nosso coração, Deus. Seja soberano sobre as nossas vidas, Senhor. Eu quero te louvar, Deus, porque dos que estão aqui nessa noite, Senhor, entre tantos milhares, entre 7 bilhões de pessoas, Senhor, nós estamos tendo a graça nessa noite de ouvir essa palavra. Senhor Jesus, nos ajude. O Senhor já nos salvou, já somos salvos. Nos ensine a obedecer agora, Senhor. Nos ensine a ser uma igreja apaixonada pela obra, apaixonada pelo Teu reino, que ama servir as pessoas, servir o Teu nome como nosso Rei. Porque todo o nosso trabalho, Senhor, glorifica o Teu nome, exalta o Teu reinado, o Teu trono, a Tua coroa, a Tua glória, Senhor.